Paulo descreve os gentios que aceitaram Cristo como ramos do zambujeiro enxertados na oliveira. Romanos capítulo 11, versículo 17 ao 25. Instrui estes novos cristãos gentios a respeitar a herança divina dos instrumentos escolhidos por Deus. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Romanos capítulo 11, versículo 16 ao 18. A Igreja do Novo Testamento difere significativamente da sua homónima do Antigo Testamento. A Igreja Apostólica tornou-se uma organização independente, separada da nação de Israel. Puseram-se de parte das fronteiras nacionais, dando à Igreja um caráter universal, em vez de uma Igreja nacional. Tornou-se uma Igreja missionária, existindo para cumprir o plano original de Deus, o qual foi confirmado no divino mandado do seu fundador, Jesus Cristo. Fazei discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Descrições metafóricas da Igreja. As descrições metafóricas da Igreja do Novo Testamento ilustram a natureza da Igreja. A Igreja como um corpo. A metáfora do corpo acentua a unidade da Igreja e a relação funcional de cada membro com o todo. A cruz reconcilia todos os crentes com Deus. É um corpo. Efésios capítulo 2, versículo 16. Por intermédio do Espírito Santo, todos são batizados em um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. A Igreja como corpo. A Igreja é nada menos que o corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 23. É o organismo por meio do qual Ele concede a sua plenitude. Os crentes membros são do seu corpo. Efésios capítulo 5, versículo 30. Consequentemente, Ele oferece vida espiritual pelo seu poder e graça a todos os verdadeiros crentes. Cristo é a cabeça do corpo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. A cabeça da Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. No seu amor, Deus deu a cada membro do corpo da sua Igreja pelo menos um dom espiritual que permita a esse membro desempenhar uma função vital. Tal como cada órgão é vital ao corpo humano, o êxito do cumprimento da missão da Igreja depende do funcionamento de cada um dos seus dons espirituais dados aos seus membros, para que serve um corpo sem o coração e não fica reduzida a sua eficiência se lhe faltarem os olhos ou uma perna. Se os membros da Igreja se recusarem a usar os seus dons, esta será morta ou cega, ou pelo menos coxa. No entanto, estes dons especiais atribuídos por Deus não são um fim em si mesmos. A Igreja é como um templo. A Igreja é o edifício de Deus, o templo de Deus, no qual habita o Espírito Santo. Jesus Cristo é o seu fundamento, a pedra de esquina. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 ao 16. Efésios capítulo 2, versículo 20. Este templo não é uma estrutura morta, revela um crescimento dinâmico. Assim como Cristo é a pedra viva, disse Pedro, também os crentes são pedras vivas que formam uma casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 6. O edifício ainda não está completo. Novas pedras vivas estão constantemente a ser acrescentadas ao templo, no qual também vós juntamente sois edificados por moradas de Deus em espírito. Efésios capítulo 2, versículo 22. Paulo exorta os crentes a utilizarem os melhores materiais na construção deste templo, para que ele resista à prova de fogo no dia do juízo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15. A metáfora do templo salienta tanto a santidade da congregação local como da Igreja no seu todo. O templo de Deus é santo, afirmou Paulo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. A aliança
íntima com descrentes, são contrárias à sua santidade. Segundo Paulo fez notar, e devem ser evitadas, porque que sociedade tem justiça com a injustiça, e com senso tem o templo de Deus com os ídolos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 16. O seu conselho aplica-se tanto a relações comerciais como a relações matrimoniais. A Igreja deve ser considerada com profundo respeito, pois ela é objeto da suprema atenção de Deus. A Igreja é como uma noiva. A Igreja é representada como uma noiva e o Senhor como um noivo. O Senhor compromete-se solenemente a desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Oséias, capítulo 2, versículo 19. E confirma de novo: eu sou o vosso esposo. Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Paulo usa as mesmas figuras. Preparai-vos para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. O amor de Cristo pela sua igreja é tão profundo e perdurável que ele a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Fez esse sacrifício para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26. Pela influência santificadora da verdade da palavra de Deus, João capítulo 17, versículo 17. E pela purificação efetuada pelo batismo, Cristo pôde purificar os membros da igreja, retirando-lhes o vestuário sujo e vestindo com a veste da sua justiça perfeita. Pôde assim preparar a igreja para ser a sua noiva, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhança, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. A glória completa e todo o esplendor da igreja só serão visíveis quando Cristo voltar. A igreja, como a Jerusalém de cima, as Escrituras chamam a cidade de Jerusalém Sião. Ali Deus habita com o seu povo. Salmos capítulo 9, versículo 11. É de Sião que procede a salvação. Salmos capítulo 14, versículo 7. E Salmos capítulo 53, versículo 6. Esta cidade deveria ser a alegria de toda a terra. Salmos capítulo 48, versículo 2. O Novo Testamento vê a igreja como a Jerusalém de cima, a correspondente espiritual da Jerusalém terrestre. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Para os cidadãos desta Jerusalém, a sua pátria está nos céus. Eles são filhos da promessa, gerados segundo o Espírito, e gozam a liberdade com que Cristo os libertou. Gálatas capítulo 4, versículo 28 e 29 e Gálatas capítulo 5, versículo 1. Os cidadãos desta cidade foram libertos da escravatura, de tentar justificar-se pela lei. Gálatas capítulo 4, versículo 22 e 26 e 31 e Gálatas capítulo 5, versículo 4. E pelo Espírito aguardam ansiosamente a esperança da justiça que provém da fé. Compreendem que em Cristo Jesus é a fé que atua pelo amor que lhes dá a cidadania. Gálatas capítulo 5, versículos 5 e 6. Os que formam parte deste glorioso grupo chegaram ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. A Igreja como uma família. A Igreja no céu e na terra é considerada uma família. Efésios capítulo 3, versículo 15. São usadas duas metáforas para mostrar como as pessoas entram para esta família. A adoção, Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6. E o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 8. Pela fé em Cristo, os recém-batizados já não são escravos, mas filhos do Pai Celestial. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e capítulo 4, versículo 7. Abrangidos pelo novo concerto, pertencem agora à família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. À família da fé.
Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Os membros da família de Deus dirigem-se a Ele como Pai. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E tratam-se uns aos outros por irmãos e irmãs. Tiago, capítulo 2, versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 11. Romanos, capítulo 16, versículo 1. Por haver trazido muitos para a família da Igreja, Paulo considera-se a si mesmo um pai espiritual. Pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Tornei-me o vosso pai no Evangelho, referindo-se aos que trouxe para a Igreja, como meus filhos amados. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. E Efésios, capítulo 5, versículo 1. Uma característica especial da Igreja como família é a comunhão cristã, em grego, koinonia, em grego não é simples socialização, mas uma cooperação no Evangelho. Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Envolve uma comunhão genuína com Deus, Pai, o seu Filho e o Espírito Santo. 1 João, capítulo 1, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim como com os crentes, 1 João, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Por isso os membros estendem a quem quer que passe a fazer parte da família a destra da comunhão. A metáfora da família revela uma igreja que se interessa pelos seus membros, onde as pessoas são amadas, respeitadas e consideradas como alguém. Um lugar onde todos reconhecem que precisam uns dos outros, onde se desenvolvem os talentos, onde as pessoas crescem, onde toda a gente se realiza. Ela também implica que se assume a responsabilidade, se respeitam os pais espirituais, se cuida dos irmãos e irmãs. Finalmente, significa que cada membro sentirá por cada um dos outros membros um amor que gera uma profunda lealdade que os une e fortalece. O facto de as pessoas serem membros da família de uma igreja torna possível que indivíduos bastante diferentes em natureza e temperamento se apreciem e ajudem mutuamente. Os membros da família e da igreja aprendem a viver em união sem perder a sua personalidade própria. A igreja como coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ela é depositária e cidadela da verdade, protegendo-a dos ataques dos seus inimigos. A verdade, porém, é dinâmica, não estática. Se houver membros que digam possuir uma nova luz, uma nova doutrina ou nova interpretação das Escrituras, os que têm experiência devem aferir o novo ensino pelo padrão das Escrituras. Pode ver em Isaías, capítulo 8, versículo 20. Se a nova luz se revelar de acordo com esta norma, então a Igreja deve aceitá-la. Se não, deve rejeitá-la. Todos os membros devem render-se a esta decisão, baseada na Bíblia, pois na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Espalhando a verdade, isto é por meio do testemunho, a Igreja torna-se a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte que não se pode esconder e o sol da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 15. A Igreja como um exército militante e triunfante. A Igreja na terra é como um exército empenhado numa batalha. É chamada a combater as trevas espirituais. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Os cristãos devem tomar toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e havendo tudo feito ficar firmes. Efésios capítulo 6, versículo 13. Ao longo dos séculos, a Igreja tem tido de lutar contra o inimigo.